amores, vamos lá então, voltando aqui para nossa gravação, tá? Pedir para todo mundo colocar no mudo. Vou discutir agora com vocês um pouco sobre a questão da média, mediana e moda, certo? Vamos lá. Primeira coisa, então, quando eu falo sobre média, o que seria a média, né? Ou a média aritmética? É o conjunto ali de números aonde você tem aquele valor ali que se divide pelo número de elementos. Ou seja, se você vai calcular a média, né, de idade de determinadas da turma, aí eu tenho um aluno com 20, outro com 30 e outro com 40. Como que eu faço? Eu somo 20 mais 30, 50, mais 40, 90, dividido por 3, certo? Então, essa média aqui aritmética seria o quê? 30. Simplesmente você soma os valores e divide pelo número de elementos. Olha só que interessante. Aqui eu tenho como se fosse um heredograma, né? Aquela árvore genealógica. E dentro de cada quadradinho desse, tem a média, aliás, tem a idade dos familiares da família aí da Silvana, tá? Nesse sentido, como que nós calcularíamos a média de idade aqui da família da Silvana? Primeiro, soma todas as idades, certo? Então, aqui, ó, vai somando, né? 5, 7, 7, 8, 13, vai somando todos os valores, né? Até se obter aqui o valor total e divide depois pelo número de pessoas, certo? E depois divide pelo número de pessoas. Então, olha só, basta dividir a soma das idades, né, pelo número de pessoas aqui. Então, nesse caso, a média aritmética de idade aqui seria 29,8. Qual que é o problema associado, então, quando a gente trabalha com média? Muitas das vezes você desconsidera a variação entre aqueles valores. Veja bem, eu tenho aqui um indivíduo com 72, né? Eu tenho aqui vários indivíduos com 40, mas como eu tenho crianças com uma idade aqui menor, nós temos, como se puxasse essa média aqui para um valor mais baixo, né? Então, desconsidera a distribuição desses dados, né? A média, a gente tem que saber muito bem quando utilizar, tá? Então, tem que ter muito cuidado em relação à utilização dessa média aritmética. Quando eu trabalho, então... Opa, isso aqui eu tirei de uns outros slides, meu professor. Isso, mas nem cortou, mas tá bem legal. Olha aqui, ó. A mediana. O que seria a mediana? A mediana vai ser um conjunto ali de valores disposto em ordem crescente ou decrescente. Então, você já organiza esses dados, tá? Seria o quê? Uma organização desses dados, e aí a mediana está associado ali com aqueles valores centrais naquela organização dos dados. Olha o exemplo aqui, tá? Então, mais uma vez, aquele heredograma com as idades dos membros da família da Silvana. Nós colocamos primeiro os dados em ordem crescente, certo? Temos aqui esses dados em ordem crescente. Em seguida, né? Em seguida, nós indicamos aqui a questão da mediana como aqui ficou faltando. Como aqueles elementos, a mediana seriam aqueles elementos que estão
pautados aqui nessa região central quando você coloca, né, esses dados em ordem crescente, certo? Já a questão da moda, né? Moda é aquele valor que se repete com uma maior frequência. Então, nesse caso aqui, dessa árvore genealógica, a moda, ou seja, o valor que se repete com uma maior frequência, seria 40, né? Então, você tem aí uma noção melhor sobre a distribuição dos dados. Por que eu estou discutindo isso com vocês? Essa questão da diferença entre média aritmética, mediana e moda. Porque dependendo do objetivo do estudo, se você trabalhar apenas com a média aritmética, isso não vai... Ixi, minha conexão está instável. Isso não vai refletir os dados de uma forma adequada. Por favor, pessoal, acena a mãozinha se tiver tudo ok, porque deu um sinal que minha internet tá falhando. Tá ok, né? Estão conseguindo acompanhar. Perfeito. Qualquer pessoa que estiver tendo dificuldade, me avisa, por favor. Como as pessoas estão utilizando muito a internet, os sinais estão um pouco... Sinal de Wi-Fi está um pouquinho complicado nesse momento de quarentena. Eu até recebi um aviso aqui. Mas vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Eu peguei aqui, gente, o exemplo, mais uma vez, qual que é o livro que vocês vão acessar? Olha aqui, ó, Estatística sem Matemática para Psicologia. Essa parte está no capítulo 3, Estatística Descritiva, tá? Então, imagine que uma amostra de pessoas é selecionada ao acaso. E seus QIs, ou seja, os coeficientes, né? Os seus QIs, os seus coeficientes de inteligência. Espera aí que chegaram algumas... Tá falhando um pouco. Minha voz tá falhando. Vocês conseguiram... Caiu o microfone. Vocês conseguiram acompanhar a parte de média, mediana e moda? Tá, ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Para o exemplo... Então, tá. Para o exemplo aqui do nosso livro, tá bom? Do livro Estatística sem Matemática para Psicologia. O som melhorou? O som tá melhor, pessoal? Ótimo, é porque tinha caído o microfone, peço desculpas. Vamos lá. Então, imagine aqui que você vai analisar a questão do coeficiente de inteligência, tá? Os QIs aqui, de uma amostra de pessoas. Em muitos testes de QI, descobriu que o QI médio da população é 100, certo? Isso daqui falando aqui sobre média. Poderia acontecer, por acaso, que a amostra selecionada contivesse apenas gênios, imagina, né? Você fez uma seleção aleatória, mas aí você conseguiu naquela sua amostragem um QI médio de 150. Por quê? Na hora que você amostrou, você pegou pessoas assim extremamente inteligentes. Isso claramente é superior ao valor da média da população, né? Mas esse valor foi influenciado porque a sua amostra, né, foi realizada ali na hora de selecionar. Você pegou pessoas que tinham um QI muito acima da média, um QI de 150, né?
Em uma outra amostra, o QI médio encontrado poderia ser de 75, novamente distante da média populacional. É evidente que a média da amostra não necessariamente, olha que importante, se aproxima do valor da média populacional. Então, isso é interessante, dependendo da sua amostragem, dependendo da forma de amostragem, você pode ter oscilações nesses valores que não são condizentes aqui, ó, né, com a realidade daquela população. Então, em um caso, você pode obter aqui 150 de QI, no outro 75, sendo que a média, né, a média aqui amostral, na verdade, seria de quê? 100. Travou? Pessoal, eu vou mudar de lugar aqui na minha casa para ficar mais próximo do modem. Eu vou mudar de lugar aqui, peraí. É porque a internet realmente não tá boa. Se fica distante do modem, a transferência não fica legal, a transmissão. Eu vou ficar aqui mais próximo do modem. Aqui tem outra pessoa trabalhando de home office aqui em casa também, então a gente está estamos dividindo aqui a internet. Vamos lá. Deu para acompanhar essa parte ou ficou parecendo um robô? Deu para acompanhar? Tem alguém vivo aí? Só o final que travou? Olha só, Igor, querido, imagina o seguinte. Olha aqui, dá uma lida na situação que foi colocada, tá? Dependendo da forma de amostragem, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com a forma de amostrar. Eu sei aqui, tem vários estudos que indicam o quê? Que o QI médio da população é de 100, é um QI com índice, né, de 100. Isso daqui é a média para a população. Só que dependendo da forma como você vai fazer sua amostragem, imagina, se pegou só gênios, ou se você faz essa sua amostragem, vamos supor, se você faz essa amostragem no Bernoulli da vida, tá? Em uma escola onde você tem um alto padrão, uma elevada estrutura e alunos que são acima da média. Se você realizar aquela amostragem considerando apenas o Bernoulli, pode ser que consiga aqui um valor muito superior para a média populacional. Por quê? Está representando aquela amostra. Em outra situação, se você for em uma área de vulnerabilidade social, em uma comunidade onde não se tem estrutura, onde tem uma série de problemas, pode ser que esse mesmo estudo encontre um QI abaixo daquela média, bem distante também da média populacional. Mas nesse caso, nós temos outros fatores que influenciam, como, por exemplo, o local onde foi realizada a coleta daqueles dados. Então, nem sempre a média da amostra, nem sempre a média da amostra, né, nem sempre a média da amostra, ó, a média da amostra vai se aproximar, vai se aproximar do valor da média populacional. Isso pode variar de acordo com o seu método, né? Com o seu método de amostragem. Por favor, me responda se eu fui clara. Alguém aí? Igor,
Entendeu? Ótimo. Podemos prosseguir então, né? Pessoal, eu acho que a gente está conseguindo, viu? Tá indo bem. Apesar dos desafios. Estou me esforçando ao máximo aqui. Vamos lá, faça o exercício então, tá? Eu vou mostrar para vocês uma figura que representaria uma população de pandas gigantes. Oh. Aleatoriamente, você vai selecionar 3 amostras dessa população, cada uma contendo 2 pandas. Como que você vai fazer? Pode balançar o lápis, né? Ou então pega o dedinho aqui, pum, na hora que eu mostrar a tela com os pandas, você coloca aqui o dedinho em um panda, né? Aí coloca em outro, tantão. Ou então vem com 2 dedinhos e seleciona 2 pandas, porque são 2 pandas por amostra, certo? Então, prestem atenção. 3 amostras, ou seja, 3 repetições, cada uma contendo 2 pandas. Você vai selecionar aleatoriamente e vai anotar o QI das suas amostras, certo? O QI das suas amostras e vai me mostrar o QI médio daquela população, de acordo com as suas amostras. Depois você vai fazer, então presta atenção para não confundir. Depois você vai fazer esse exercício de novo, mas selecionando aleatoriamente 10 pandas, como se fosse uma amostra única. Vai lá, pum, 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 processo de amostragem única, com 10 pandas. E aí vai calcular também a média do QI dessa amostra com 10 pandas. Eu queria que vocês mostrassem qual o resultado e se houve diferença de acordo com o método de amostragem. Deu para entender? Então, pode ter uma variável, se eu pegar a média de um lugar de baixa renda e outro de alta classe social, porque o nível de conhecimento e acesso é maior. Não é uma variável, vamos lá. A variável que está sendo avaliada é a mesma. A variável, no caso, é o QI, é o coeficiente de inteligência. O que pode mudar de um lugar para o outro, o que pode ser influenciado, é o resultado, é a média do QI. A média do QI pode sim, certo? Ser variável, no sentido assim, de ter uma diferença dependendo do lugar, se é de baixa renda ou de alta classe social. Isso que a gente estuda em desenvolvimento humano, em relação ao nível de conhecimento, estrutura e acesso. Então, tá certinho, só que ao invés de você colocar, então pode ter uma variável, pode ter uma diferença no resultado, porque a variável que está sendo analisada é a mesma, é a QI, tá bom? Só para termos estatísticos. Então, recapitulando, pegando a sua frase aí, Sara, então pode ter uma diferença no resultado, ou seja, uma diferença na média da amostra, se eu pegar um lugar de baixa renda e outro de alta classe social. Certo? Pessoal, em relação ao exercício, deu para entender o que é para fazer? Quem não tiver entendido, pode liberar o áudio e fazer a pergunta pelo áudio. Ninguém responde nada ou é problema na minha internet? Tem alguém vivo aí? Tá tranquilo, ótimo. Então vamos lá, mais uma vez. 2 formas diferentes de amostragem, certo? Na primeira forma, anota aí no seu caderno, selecionar 3 amostras, é no caderno, tá? Você vai fazer aí junto comigo. 3 amostras dessa população, 3 amostras contendo 2 pandas.
Na segunda forma de amostragem, você vai pegar 10 pandas de uma vez só e vai comparar se houve diferença no resultado em relação à média, de acordo com o método de amostragem. Posso mostrar os pandinhas? Como que responde? Sim! Então, vamos lá. Selecionem aí os pandinhas. Nayara, Oi. aí eu vou pegar 2 pandas, mas eu tô vendo que cada um tem um número. Isso. Aí eu vou tirar a média dos 2. É. Olha só, Aí no depois eu vou primeiro pegar 10 e método, vou tirar vamos a média lá. dos 10. No primeiro método, você vai fazer 3 repetições de 2 pandas. Então, seleciona 2, é como se fosse uma amostra. Seleciona 2, é como se fosse outra. Seleciona 2, é como se fosse sua terceira amostragem. São 3 repetições, contendo 2 pandas cada. Na segunda forma de amostragem, você vai selecionar 10 pandas de uma vez. E aí eu quero que você reflita como que você vai trabalhar com as médias nesses diferentes casos. Quebra a cabeça aí um pouquinho e deixa eu ver quanto tempo que nós temos aqui. Pode quebrar a cabeça aí um pouquinho e aí a gente depois discute sobre esses resultados. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Levanta a mãozinha aí se está tudo ok. Vou colocar no chat. Ok. Ok. Pessoal, então olha só, uns 10 minutinhos para vocês responderem. Eu não sei se vai travar, tá? Mas qualquer coisa, se cair, eu abro outro link, tá bom? Eu vou atualizar lá o abo para vocês conseguirem postar a atividade anterior.